Olá, eu sou a professora Camila. O vídeo de hoje está separado em duas partes. Na primeira parte, nós vamos ler o trecho de um livro para entender o que são antônimos. Na segunda parte, nós vamos estudar o que são sinônimos através de alguns exemplos. Espero que vocês gostem. Um beijo e até o próximo vídeo. Então, como eu havia explicado para vocês, nós vamos estudar o que é sinônimo e o que é antônimo através desse livro. O frio pode ser quente? Esse é o nome do livro. Será que o frio pode ser quente? Então, para entender esse livro, é muito importante que a gente preste bastante atenção nas ilustrações. Nós não vamos ler o livro todo, tá? São só alguns trechos. Depois, quem tiver interesse, procura aí o livro depois na escola ou na biblioteca, porque é muito importante que a gente tenha o livro em mãos para poder aproveitar ele todinho. Então, na primeira parte, a gente vai estudar o que é antônimo. E aqui tem o comecinho do livro, que diz: as coisas têm muitos jeitos de ser. Depende do jeito de a gente ver. Então, quando a gente percebe e presta atenção nessa ilustração, a gente vê que essa menina ela está olhando para um telescópio e quando ela olha para o telescópio, ela vê uma mosca que é pequena, mas como ela está olhando através desse instrumento, ela acaba vendo uma mosca muito grande, por isso que ela tá com essa carinha, né? O comprido pode ser curto e o pouco pode ser muito. Então, por mais que o menino seja comprido, ele não conseguiu defender o gol. E aí, acabou que o jogo terminou 1-0. É pouco? 1-0 é pouco. Mesmo sendo pouco, esse time conseguiu ganhar, né, com apenas um gol. Então, por isso que as crianças estão ali felizes, né, com o pouco que é o 1-0. O manso pode ser bravo. Então, tem ali uma tomada que tá paradinha, mas quando alguém foi lá e colocou o dedo na tomada, acabou levando um choque, né? E o escuro pode ser claro, como se a gente comparar esse cinza aí, que parece à primeira vista ali escuro, se a gente comparar ele com o preto, ele não é tão escuro assim, não é verdade? O fino pode ser redondo. A moeda ela é fina, mas quando a gente vira ela, a gente percebe que ela é redonda. E o doce pode ser amargo. Por quê? Porque ele comeu tanto que acabou passando mal, né? O quente pode ser frio. Por quê? Porque ele saiu ali do banho quentinho e acabou ficando com frio. E o que parece um mar também pode ser um rio. Então, dependendo da forma como a pessoa está olhando, ela vai achar ali que é muito grande, que pode ser um mar, mas quando ela percebe, né, o todo, aí ela vê que é, na verdade, um rio. Por que será que numa noite a lua é tão pequena e fininha e outra noite ela fica tão redonda e gordinha, para depois ficar de novo daquele jeito estreitinha? Depende do quê? Depende do dia que a gente vê. Então, depende do dia que você está olhando, a lua vai ser de um jeito diferente. Então, ao longo dessa pequena parte do livro, nós fomos lendo vários antônimos. Mas afinal, o que é antônimo? São palavras que têm sentido oposto, que têm sentido contrário. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó. Quente, frio. Comprido, curto. Muito, pouco. Grosso, fino. Então, antônimo é aquilo, são palavras que são diferentes, mas que têm sentido oposto.
Agora, nessa segunda parte, nós vamos ver o que é sinônimo. São palavras que têm o mesmo significado, então são palavras que significam a mesma coisa, mas são palavras diferentes. Vamos ver alguns exemplos. Então aqui eu peguei um outro pedacinho daquele livro e nós vamos ver como a gente pode trocar uma palavra por outra e significar a mesma coisa. Tá? Então aqui no livro está dizendo assim, ver de um jeito agora e de outro jeito depois. E eu coloquei ver de um jeito agora e de outro em seguida. Então eu substituí depois por em seguida, que significa a mesma coisa. Ou melhor ainda, ver na mesma hora os dois. Ou melhor ainda, ver no mesmo instante os dois. Então eu troquei mesma hora por mesmo instante. Então, significam a mesma coisa. Vamos ver esse outro trecho. Como será que pode uma colher cheia de doce parecer tão pouquinho que não dá nem para sentir? Como será que pode uma colher repleta de doce parecer pouquinho que não dá nem para sentir? Então, a colher ela tá cheia de doce, mas é uma colher pequena, então não dá nem para sentir. Agora imagina se você estiver tomando uma colher de remédio, aí vai ser diferente, né? Então aqui, o que eu fiz? Eu substituí cheia por repleta, que significam a mesma coisa, mas são palavras diferentes. E é muito importante que vocês consigam fazer isso, porque na hora de escrever um texto, é bom que a gente use muitos sinônimos e não fique repetindo as palavras, senão o texto fica feio. Vamos ver mais alguns exemplos. Desaparecer, sumir. Enorme, imenso. Valente, corajoso. Então, são aqui a gente tem uma lista de palavras que são diferentes, mas significam a mesma coisa. Isso é sinônimo. Vamos ler agora, novamente aqui a gente tem a capa do livro e a parte de trás. Curto e comprido, pouco e muito, cheio e vazio, bom e ruim. Tudo tem sua definição, depende só do jeito como a gente vê. Então o livro ele apresentou vários antônimos pra gente e foi mostrando como que as coisas são relativas. E aqui é muito importante que a gente valorize bastante o trabalho de quem escreveu e de quem ilustrou. Jandira Mazur foi a escritora do livro, foi ela quem escreveu esse livro. Michele Iacocca foi quem fez as ilustrações. Ele é italiano, por isso que o nome dele é Michele e aqui no Brasil a gente costuma usar esse nome para o feminino, mas como ele veio lá da Itália, o nome dele lá é usado no masculino. Gostaram? Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse vídeo e a gente se vê numa próxima. Até mais!